Então, bom dia. Vamos continuar a leitura da Ciência Oculta e nós estamos vendo a evolução de Saturno e vamos fazer uma pequena retrospectiva do que a gente viu da última vez. Então, o que que acontece em Saturno? Saturno existe na região de Saturno, no antigo Saturno, existia somente a sensação de calor. Mas não existe nada que pudesse ter a ver com o estado gasoso, líquido ou sólido. É simplesmente essa sensação do calor e também ele diz que não é só o calor, mas também tinham áreas mais frias. Então, áreas quentes e frias. Isso fazia com que existisse movimentos variados. Bom, a gente tem que fazer uma grande imaginação, lembram, né? Então tinha que ter movimentos, tem movimentos variados em função dessas áreas mais quentes ou áreas mais frias. Mas esses corpos calóricos, né? Pensando que corpo já é algo bem difícil da gente entender, porque não é nada do que existe hoje na Terra existia nesse antigo Saturno. Então, a linguagem é extremamente difícil para poder trazer essa imaginação. Então, o que acontecia lá é que lá estava sendo formado o germe do nosso corpo físico. E para formar o germe desse corpo físico, muitas entidades espirituais trabalharam para a formação deste corpo físico nosso que nós temos hoje. Os habitantes de Saturno, então, eles não têm esse corpo físico, só tinham um corpo etérico, né? Não só o corpo etérico, mas também corpo astral, o eu, a personalidade espiritual, o espírito vital, até o homem espírito. Então, todos esses seres saturninos, com todas essas características, trabalharam para a formação do nosso corpo físico. Então, lá nesse Saturno, nesse antigo Saturno, é como se ele refletisse toda a vida celeste. Então, lá existe uma atmosfera espiritual que vai refletir toda a vida celeste, né? E a gente só leu que precisava ter para a formação dessa materialidade saturnina, que é assim que está escrito aqui no livro, precisou ter uma vontade humana, né? Que ele diz, uma vontade. E essa vontade, quem doou essa vontade para nós foram os tronos, que são os espíritos da vontade, junto com os quiriótetes, que são os espíritos da sabedoria, né? E daí também ele cita que os dinamis, que são os espíritos do movimento, também chamados de virtudes, eles doaram o corpo astral. Por isso a gente começou a ter simpatia e antipatia. Então, a gente vai continuar lendo a ciência oculta, onde a gente vai ver que todos esses espíritos trabalham para a formação do germe espiritual, ou germe do corpo físico. Ficou melhor ou piorou muito? Tá bom. Então, podemos continuar? Ô, Eliana, eu só fiquei com uma questão assim aqui ecoando, né? Que na verdade no antigo Saturno, a gente recebe o germe do corpo físico, certo? E aí eu tive a escuta, pode ser que tenha sido o que eu escutei, e não o que tu falou, mas que ali também já estava presente o corpo etérico, o corpo astral e o eu. E eu entendo, né? Como eu entendo que eu não sei se é ali no antigo Saturno. É isso que eu fiquei nessa dúvida, né? Ou se já.
no cosmos, essas forças estavam. E ali sim os tronos, né? Porque assim não é estanque. Então, nesse sentido, eu entendo que é integrado. Mas ali as forças predominantes no antigo Saturno eram as forças formativas, né? Que os tronos, etc., para a formação do, como é, o germe, né? O Do corpo. germe do físico. Então, tem muitos seres espirituais trabalhando para esta formação do corpo físico. Então, como ele é o espelho, ele é o Saturno, o antigo Saturno é como o espelho cósmico, vamos dizer assim, né? Então, todas essas entidades estão por lá. Agora, se estão exatamente em Saturno, mas acho que elas rodeiam. E são elas que, e porque cada uma vai doar aquilo que tem em si, né? Então, agora, acho que são os tronos, deixa eu ver a minha cola aqui. Então, não, os dinamis, os espíritos do movimento, que já tem o corpo astral nele, porque você precisa ter em você para você poder doar. Então, é como se cada ser estivesse num nível de desenvolvimento, cada ser espiritual está num nível de evolução, né? E aí eles doam para o ser humano tudo como germe, porque lembra, é um germe do corpo físico. Lá não tem corporalidade nesse antigo Saturno, tá? Podemos continuar mais um pouquinho, então? Então, no meu livro, página 120, o segundo parágrafo. Tendo isso perdurado também por certa época, para quem está começando agora, é esse o livro, né? Então, tendo isso perdurado também por certa época, inicia-se a atividade de outros seres, denominados espíritos da forma. Também seu componente inferior é um corpo astral, porém situado num nível evolutivo diferente do que o corpo astral dos espíritos do movimento. Enquanto estes comunicam a vida refletida apenas manifestações sensitivas de natureza geral, o corpo astral dos espíritos da forma, exousié, potestades no esoterismo cristão, atua de maneira que as manifestações sensitivas são como que precipitadas no espaço cósmico por seres isolados. Então, a gente tem as potestades que traz também o corpo astral como uma consciência imaginativa. Na Crônica do Akasha, ele também explica isso. Então, essas potestades ou exousié, eles trazem essa consciência psíquica, uma consciência imaginativa, tá? Então, atua de maneira que as manifestações sensitivas são como que precipitadas no espaço cósmico por seres isolados. Poder-se-ia dizer que os espíritos do movimento fazem Saturno parecer, no todo, um ser dotado de alma. Os espíritos da forma subdividem essa vida em seres vitais isolados, de modo que agora Saturno parece um aglomerado desses seres anímicos. Para formar uma ideia, imagine-se uma amora ou framboesa, constituída de pequenas bagas isoladas. Do mesmo modo, ao conhecer, ao conhecedor suprassensível, Saturno se apresenta no descrito período evolutivo, composto por seres saturninos individuais, que, no entanto, não possuem vida nem alma próprias,
refletindo a vida e a alma de seus habitantes. Então, tudo está sendo construído, né? A palavra não é a mais correta, mas tudo está sendo formado. Então, o corpo físico, ele precisa de tudo isso, né? Para poder ter, vai chegar um momento que ele precisa ter vida. Por enquanto, ele não tem vida. Por enquanto, só é o germe. É uma grande imaginação, né? É uma grande imaginação. Então, mas está dando, né? Agora, melhorou, né? Mais um pouco, Ana Rita, se acalma. Nesse estado saturnino, interferem, então, seres cujo componente inferior também é um corpo astral, porém, tão desenvolvido por eles que atua como um eu humano atual. Por intermédio desses seres, o eu contempla Saturno da periferia e transmite sua própria essência aos seres vitais individuais saturninos. Assim, de Saturno é enviado para o espaço cósmico algo semelhante ao efeito da personalidade humana no atual âmbito da vida. Sejam chamados espíritos da personalidade, arqueus, arcai arqueus, no esoterismo cristão, os seres que provocam tal fato. Eles transmitem a aparência do caráter de personalidade às partículas corporais de Saturno. Contudo, em Saturno não existe propriamente a personalidade, mas apenas algo como sua imagem reflexa, a casca da personalidade. Uma personalidade efetiva é possuída pelos espíritos da personalidade na periferia de Saturno. Justamente pelo fato de esses espíritos da personalidade fazerem sua essência ser refletida pelos corpos saturninos da maneira descrita, é que a estes é transmitida aquela sutil substancialidade aqui designada antes como calor. Não existe em todo Saturno qualquer interioridade, mas os espíritos da personalidade reconhecem a imagem de sua própria interioridade na medida em que essa imagem aflui para eles de Saturno como calor. Tudo lá está como um pequeno germe. Então tem que ter o germe do corpo físico, mas o corpo físico ele precisa ter o quê? A simpatia, a antipatia. Então cada ser espiritual que já evoluiu, que já tem algo acima, ele vai doando isso para o ser humano como germe. Pelo menos é assim que eu faço a imagem. Quando fala que espelha, que reflete, é como o Saturno vai refletir, é isso? Me dá uma impressão, vou falar uma bobagem talvez aqui, como se estivesse tudo mesmo na periferia e Saturno está refletindo o que esses espíritos estão doando, é isso? É isso. Eu acho que é uma boa imagem. Mas é doido, né? É doido. Quando tudo isso acontece, os espíritos da personalidade estão no nível em que o homem se encontra atualmente, e então perfazem sua época humana. Caso se queira visualizar esse fato imparcialmente, é preciso imaginar que um ser possa ser homem, não simplesmente sob a forma que o homem possui hoje. Os espíritos da personalidade são homens em Saturno. Eles possuem como componente inferior não o corpo físico, mas o corpo astral junto com o eu.
É como se tudo tivesse num estado de sono e vai despertar em outras esferas, vamos dizer assim. Por conseguinte, não podem expressar as vivências desse corpo astral num corpo físico e num corpo etérico, como o homem atual. Porém, não apenas possuem um eu, mas também sabem dele, pois o calor de Saturno lhes transmite reflexivamente a consciência desse eu. Eles são justamente homens, entre aspas, sempre, em condições diferentes das terrestres. No decorrer do tempo, seguem-se, na evolução de Saturno, fatos de natureza diferente daqueles ocorridos até aqui. Enquanto até aqui tudo era reflexo de vida interior, não, desculpe, tudo era reflexo de vida e sensações exteriores, inicia-se agora uma espécie de vida interior. No mundo de Saturno começa aqui e ali uma vida luminosa que ora se acende, ora se apaga. Um trêmulo cintilar surge neste e naquele lugar, e em outros algo semelhante a relâmpagos oscilantes. Os corpos calóricos de Saturno começam a cintilar, a resplandecer e até a irradiar. O fato de ter sido atingido esse grau evolutivo possibilita a certas entidades o desenvolvimento de uma atuação. Trata-se daquelas que podem ser designadas como espíritos do fogo, arcangeloi, arcanjos no esoterismo cristão. Essas entidades possuem realmente um corpo astral, mas no mencionado nível de sua evolução, não podem dar-lhe qualquer impulso. Elas não poderiam despertar qualquer sentimento, qualquer sensação, se não fossem capazes de atuar sobre os corpos calóricos que alcançaram o descrito grau saturnino. Essa atuação lhes dá a possibilidade de reconhecer sua própria existência no efeito que produzem. Elas não poderiam dizer eu existo, mas algo como meu ambiente me permite existir. São capazes de perceber e, na verdade, suas percepções consistem nos mencionados efeitos luminosos em Saturno. Estes constituem, de certo modo, seu eu, e isso lhes proporciona uma modalidade especial de consciência que se pode chamar de consciência imagética, comparável à consciência onírica humana. Só que se deve pensar num grau de intensidade muito maior ao dos sonhos humanos, não se tratando de imagens oníricas oscilantes e desprovidas de essência, mas daquelas que se encontram numa efetiva relação com os fenômenos luminosos de Saturno. E aqui embaixo só tem uma referência aqui de consciência de imagens, no sentido antroposófico, se diferencia da consciência imaginativa referente ao primeiro grau dos 3 graus iniciáticos. Lembram? Da consciência imaginativa, inspirativa e intuitiva. Então, está se referindo a isso aqui. Continuando, posso continuar? Nesse intercâmbio entre os espíritos do fogo e os corpos calóricos de Saturno, são incorporados à evolução os germes dos órgãos sensoriais humanos. Os órgãos pelos quais, atualmente, o homem percebe
o mundo físico, reluzem em seus primeiros e sutis rudimentos etéricos. Então, tem os órgãos que são doados agora, os órgãos sensoriais humanos, mas não tem vida ainda. Porque aqui não tem vida do jeito. A vida só vai começar lá no Sol, né? Fantomas humanos que ainda nada apresentam em si, a não ser os arquétipos luminosos dos órgãos sensoriais, são reconhecíveis no ambiente de Saturno pela capacidade perceptiva clarividente. Esses sentidos são, portanto, o fruto da atividade dos espíritos do fogo, que são os arcanjos. Porém, de seu surgimento participam não apenas esses espíritos. Simultaneamente a eles, surgem outros seres no cenário de Saturno. Seres tão avançados em sua evolução que podem servir-se dos germes sensoriais para contemplar os processos cósmicos na vida saturnina. Trata-se de seres que podem ser chamados de espíritos do amor, os serafins, no esoterismo cristão. Sem sua presença, os espíritos do fogo não possuiriam a consciência acima descrita. Eles contemplam os processos de Saturno com uma consciência que lhes possibilita transmiti-los como imagens aos espíritos do fogo. Eles próprios renunciam a todas as vantagens que pudessem ter pela contemplação dos processos saturninos. A qualquer gozo, a qualquer alegria, abdicam de tudo isso para que os espíritos do fogo possam tê-lo. E aqui embaixo, eu acho que eu pulei essa informação dos fantomas humanos, que eu vou ler o que está escrito aqui. O neologismo fantoma traduz aqui o termo phantom, que na acepção de Steiner se diferencia do usual fantasma. E daí ele se refere ao livro De Jesus a Cristo, e os seres elementares e seres espirituais. Outro livro. Tudo bem? Continuamos. Então, é assim, tem que formar uma imaginação, porque assim, eu não tenho clarividência, a gente imagina como é este ambiente lá, onde todos esses seres espirituais estão trabalhando nesse germe do corpo físico, né? Então, eles trabalham também em conjunto. Ele divide aqui, mas eu imagino que é um grande trabalho, né? Para chegar nesse amor dos serafins aqui, né? E quando a gente estuda as esferas planetárias, a gente, por exemplo, dentro na Terra, por exemplo, o que a gente entende é que os serafins, eles estão trabalhando, ou eles estão regendo o setênio dos 56 aos 63 anos, onde Saturno atua mais profundamente. E esse setênio, então, para quem já conhece mais a biografia, esse setênio, o primeiro setênio espelha esse setênio, dos 56 ao 63, que é a atuação de Saturno e dos serafins. Enquanto o primeiro setênio tem a atuação da Lua e dos anjos. Então, este é um espelhamento no nosso momento, na nossa biografia terrestre. Mas, antes disso, precisou se formar um ser humano. E esse ser humano começa a ter esse germe lá no antigo Saturno. A gente está falando da evolução do antigo Saturno. Tá bom? Posso continuar mais um pouco?
A esses acontecimentos segue-se um novo período da existência saturnina. Então, uma outra coisa que eu acho que é interessante, que lá na Crônica do Akasha ele fala, que são 7 períodos que acontecem na evolução, dentro dessa evolução saturnina, 7. E ele descreve os 7, que é mais ou menos isso que a gente está falando, essa atuação desses seres espirituais. Aos fenômenos luminosos se acrescenta outra coisa. Para muitos, pode parecer desvario declarar o que aí se apresenta à percepção suprassensível. No interior de Saturno, é como se houvesse sensações gustativas entremeadas. Doce, amargo, azedo e etc., são observados nos mais diversos locais do interior de Saturno. E para fora, penetrando no espaço cósmico, tudo isso é percebido como som, como uma espécie de música. No âmbito desses processos, certas entidades encontram novamente a possibilidade de desenvolver uma atividade em Saturno. Denominemo-las filhos do crepúsculo ou da vida, angeloi, anjos, no esoterismo cristão. Eles entram num intercâmbio com as forças gustativas oscilantes existentes no interior de Saturno. Com isso, seus corpos etéricos ou vitais se entregam a uma atividade tal que cabe designá-la como uma espécie de metabolismo. Eles introduzem vida no interior de Saturno, provocando processos de nutrição e secreção. Não são eles que produzem diretamente esses processos. Graças ao que provocam, tais processos surgem indiretamente. Essa vida interior torna possível a aparição no corpo cósmico de outros seres que podem ser chamados de espíritos das harmonias, querubins, no esoterismo cristão. Eles transmitem aos filhos da vida uma espécie nebulosa de consciência, mais obscura e apática do que a consciência onírica do homem atual, semelhante à que acomete o homem durante um sono sem sonhos. Trata-se de um grau tão baixo de consciência do homem que, de certa forma, não lhe vem absolutamente a consciência. Apesar disso, ela existe, diferindo da consciência diurna, segundo o grau e a natureza. Essa consciência dormente sem sonhos é possuída atualmente também pelas plantas. Embora não transmita quaisquer percepções de um mundo exterior no sentido humano, ela regula os processos vitais e os leva à harmonia com os processos cósmicos exteriores. Nesse nível da evolução saturnina, os filhos da vida não podem perceber essa regulação. Porém, os espíritos das harmonias a percebem, sendo, portanto, os verdadeiros reguladores. Toda essa vida se desenrola nos fantomas humanos descritos. Ao olhar espiritual, portanto, eles parecem vivificados. No entanto, sua vida é apenas aparente. Não existe vida. Lembram? Aí. Trata-se da vida dos filhos da vida, os quais, de certo modo, se servem dos fantomas humanos para viver sua própria vida. Eliana, é como se esse calor e esse frio, esses pontos luminosos que estão surgindo,
tivesse, é como se fosse o germe de tudo, seria isso? É. No meio Então, nada, não tem nada assim delineado, mas é que nada como dele nesses pontos luminosos, e nesse calor, e nesse frio, nesse movimento, que as coisas vão surgindo. é. O que eu entendo é assim. Tá. Cris, fala. É assim, lendo aqui, para mim foi ficando mais claro como é a evolução que a gente fala, o homem evolui e o mundo espiritual também. E nesse ponto, para mim, ficou claro: tudo começa de uma vontade. À medida, e quando essa vontade toma uma forma, né, aquele sol-calor, o cosmo começa a se desenvolver também, porque lembra ali ele fala que ele forma aquela framboesa, aí acho que os arqueus, né? Que eles mandam algo para essa framboesa e nesse algo eles tomam conhecimento de si, porque está tudo dormindo, a impressão que eu, né, a imaginação que eu fiz. Então, tudo vai desenvolvendo. Alguém doa e nessa doação ele descobre de si, ele toma conhecimento de si. E isso vai formando, então, o homem, né, que é o projeto original, mas precisa de todas essas hierarquias, e à medida que alguém doa algo, ele toma conhecimento de si, então vai evoluindo tudo junto, o homem e o cosmo, porque os serafins eles aparecem quando os arcanjos se revelam. Até então ele é uma hierarquia muito elevada, ele ainda não tinha aparecido. Então vai tendo esse equilíbrio, né? Eu fiquei pensando que tudo isso, que nós somos frutos de uma vontade de doação e de renúncias também, porque os serafins renunciam, né? Aqui ele fala a alegria, ao prazer, para que outro possa ter, para que tudo se desenvolva. Não sei se ajudou, piorou, mas Achei ótimo, muito bom. Posso continuar mais um pouquinho? Atente-se agora aos fantomas humanos. a Rosana parece que tem uma pergunta. Ah, desculpa, Rosana, não te vi. Não, não tem problema, eu estava procurando o microfone. Nesse pequeno trecho que ele fala de sono, aí eu fiquei um pouco confusa, porque esse sono me pareceu que já é o sono do presente do ser humano encarnado e pronto, não é? Ainda Uhum. nós estamos lá na Tá formação. fazendo, estamos lá ainda formando o gene Aham. físico e ele está fazendo uma comparação, né? Ah, só comparação, tá, E tá. é um sono profundo, sem Aham, sono, o sono da planta, tá, ele tá falou, certo. né? Que é Uhum, totalmente inconsciente. uhum, entendi. Tá bom, obrigada. Tá? Deixa eu ver. Atente-se agora aos fantomas humanos com vida aparente. Durante o descrito período saturnino, eles têm forma totalmente mutável, ora assumindo este, ora aquele aspecto. No curso posterior da evolução, suas formas se tornam mais definidas, durando por certo tempo. Isso se deve ao fato de agora eles serem impregnados pela atuação dos espíritos que já eram observáveis no início da evolução saturnina. Os espíritos da vontade, os tronos. O resultado disso é que o próprio fantoma humano aparece com uma forma de consciência extremamente rudimentar e nebulosa. Deve-se imaginar essa forma de consciência como sendo ainda mais reduzida do que a do sono sem sonhos. Nas circunstâncias atuais, são os minerais que têm essa consciência, ou seja, sem consciência.
Ela leva o ser interior a uma harmonia com o mundo exterior físico. Em Saturno, são os espíritos da vontade os reguladores desta harmonia. E com isso, o homem aparece como uma reprodução da própria vida de Saturno. O que a vida saturnina é em grande escala, o homem nesse grau é em escala reduzida. Então, lembra, o tempo todo o Steiner fala o macro e o microcosmo, né? Então, aqui é mais essa imagem outra vez. Com isso, é fornecido o primeiro germe para algo que também no homem de hoje ainda se encontra em estado germinal. O homem espírito, Atma. Para dentro, em Saturno, essa vontade humana nebulosa se manifesta à percepção suprassensível por meio de efeitos comparáveis a odores. Para fora, em direção ao espaço celeste, existe uma manifestação como a de uma personalidade, porém não dirigida por um eu interior, e sim regulada do exterior como uma máquina. Os reguladores são os espíritos da vontade. Ao se relancear a exposição precedente, fica visível que, a partir do estado mediano da evolução saturnina, as etapas dessa evolução podem ser caracterizadas comparando-se seus efeitos com as impressões sensoriais da atualidade. Dissemos que a evolução de Saturno se manifesta como calor, ao qual se acrescentam fenômenos luminosos. Depois, fenômenos gustativos e sonoros. Finalmente, surge algo que, para o interior de Saturno, se manifesta como sensações olfativas, e para o exterior, como um eu humano atuando maquinalmente. O que se manifesta na evolução saturnina antes do estado calórico? Trata-se de algo que não se pode absolutamente comparar com o que é acessível a uma impressão sensorial exterior. O estado calórico é antecedido por um estado que o homem atual só vivencia em seu ser interior, ao se entregar a representações mentais que ele próprio forma em sua alma, sem a intervenção de qualquer impressão exterior. Ele possui em si algo que nenhum sentido físico pode perceber. Algo que, como percepção, só é acessível à visão superior. Ao estado calórico de Saturno, precedem justamente manifestações que só podem existir para a percepção suprassensível. Podem-se distinguir 3 desses estados: um calor puramente anímico, exteriormente imperceptível, luz puramente espiritual, traduzida em trevas para o exterior, e, finalmente, essência espiritual, que é perfeita em si mesmo e não necessita de qualquer ser exterior para tornar-se cônscia de si. O calor puramente interior acompanha a aparição dos espíritos do movimento. A luz puramente espiritual, a dos espíritos da sabedoria. A pura essência interior está ligada à primeira emanação dos espíritos da vontade. Com a aparição do calor saturnino, nossa evolução sai, portanto, da vida interior, da pura espiritualidade, para entrar pela primeira vez numa existência exteriormente manifesta.
torna-se especialmente difícil para a consciência atual ainda aceitar a afirmação de que, com o estado calórico saturnino, aparece também pela primeira vez aquilo que denominamos tempo. Os estados precedentes não são em absoluto temporais, pertencem à região que na ciência espiritual se pode chamar de duração. Por isso, tudo o que se relata nesse livro sobre tais estados na região da duração deve ser compreendido, tendo-se em vista que as expressões referentes a condições temporais são impregnadas apenas como analogia, em favor da compreensão. Para a linguagem humana, aquilo que de certa forma precede o tempo também só pode ser caracterizado com expressões que contenham a ideia do tempo. Por conseguinte, é preciso ter consciência de que, embora o primeiro, o segundo e o terceiro estados saturninos não se tenham desenvolvido sucessivamente no sentido atual, não se pode senão descrevê-los sucessivamente. Outros sim, apesar de sua duração ou simultaneidade, sua interdependência é tal que pode ser comparada a uma sucessão temporal. Então, por aqui se explica um pouco por que se diz que Saturno é o senhor do tempo, Cronos, né? E também por toda esta amorosidade, né, que ele fala aqui, toda essa vivência interior que começa aí, né? Saturno é aquele que também traz essa interioridade, né? Traz essa possibilidade da profundidade. Quando a gente está passando pelo ritmo de Saturno, vamos pensar na Terra, né? O que que ele traz? Ele traz profundidade, ele traz responsabilidade, ele traz um certo peso do tempo, né? Então, se a gente trouxer tudo isso que a gente está vendo aqui da formação do corpo físico, isso também tem uma correspondência na nossa vida, na nossa biografia, né? Então, nada é desconectado. Agora, entender como tudo isso é uma complexa teia cósmica para formar o ser humano. E enquanto eles estão formando o ser humano, eles também estão evoluindo. Como a Cris trouxe essa imagem ótima, né? Dessa correspondência de elevação de cada um, né? Dos seres espirituais e do ser humano. Por isso, o macro e o microcosmo, né? Maíra, A Maíra, por favor, pode falar. A gente não está te ouvindo, Maíra. Eu acho que é por conta do meu fone. Agora. Só para eu tirar uma dúvida, a gente está então aqui em Saturno, e em Saturno que a gente tem um estado gasoso, assim, um pouco, né, essa névoa, e desenvolvendo alguns sentidos, tipo esses, posso dizer que tipo esses gustativos, sonoros, é nessa fase? Então, o que eu entendo é que assim, não estamos no estado gasoso, nós temos simplesmente sensação de calor e frio. Então, isso não significa um estado gasoso, um estado líquido, ou qualquer estado, mas é simplesmente a sensação de calor neste lugar. E neste lugar, como eles estão formando o germe do corpo físico, então também a gente tem essa sensação, né, do sabor no final, né, que ele fala, mas não que a gente tenha a sensação, a gente tem o germe disso.
A gente não tem essa sensação. Entendi. E aí a gente pode dizer, eu posso dizer também que antes disso, quando fala do sono e que fala também nesse sono tipo planta, eu posso dizer que a gente em outro planeta poderíamos ter vindo dos minerais, depois dos vegetais, e agora não sei se isso complica mais ou é uma pauta extra. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Então, assim, não é outro planeta. Ele está dizendo que aqui a gente não tem consciência nenhuma. Em Saturno, não temos consciência nenhuma, né? A gente tem esse estado, de calor, então não existe uma forma. Não existe uma forma. E como a gente não tem consciência, ele fez essa relação com o reino mineral. O mineral não tem consciência nenhuma, né? Em determinado momento, ele fala que a consciência é de sono profundo. Quando a gente fala em consciência de sono profundo, a gente pode fazer uma relação com o reino vegetal. Quer falar, Cris? Não estou ouvindo. Não, tá tudo certo. Eu vou interromper a gravação, que deu o nosso tempo.